Esse é um quadro novo que eu estou lançando hoje no mês de maio, no finalzinho do mês de maio de 2024. Esse é um quadro para trazer para você que tem dor um pouco mais de luz acerca das principais causas que eu trato aqui no consultório. Se você me acompanha há um pouco de tempo, se você já viu meu canal, já acompanhou meus vídeos, você já viu que tem várias conexões que o corpo faz. E essas conexões às vezes são um pouco confusas para a maioria das pessoas. Então eu vou trazer nesse caso, nesse quadro aqui específico, casos da prática clínica, casos que eu atendi, com dores com origens curiosas, com origens diferentes, né? Então, por essa você não esperava, por essa você não imaginava. E todo quadro eu vou trazer uma dor. Hoje eu vou trazer uma dor muito comum que as pessoas perguntam aqui no canal do YouTube, que é dor no ombro. Então, se você tem dor no ombro, algum tipo de dor no ombro, fica bem atento às características da dor desse paciente, porque a causa dele era uma causa inusitada, era uma causa diferente, muito longe do que você está acostumado. Se você tem dor no ombro e foi lá, fez ressonância, fez raio-x, fez tomografia, sei lá o que você fez, não constatou nada relevante, está fazendo fisioterapia e não melhora, talvez sua causa seja essa que eu vou citar hoje. Vão haver várias outras causas e eu vou trazendo ao longo dos vídeos semanais essa causa para vocês, com explicação teórica, explicação técnica, correlações anatômicas fisiológicas e até mesmo tratamento, tá bom? Então, pô, Murilo, não sei se minha dor é essa. Acompanha a série. Vamos imaginar que tem 10 causas principais para dor no ombro, né? Vamos supor aqui. Deixa eu baixar as cortinas que o sol tá chegando aqui. Vamos imaginar que isso aconteça. Você facilmente pode, talvez, durante essas poucas causas, identificar o seu problema e acabar se tratando em casa com as dicas que eu vou dar, tá bom? Então vamos lá. A primeira causa, o primeiro quadro é de um senhor que eu atendi faz alguns meses, não faz mais do que 3 meses, e que ele relatava o seguinte: olha, Murilo, lá no passado, lá uns 3 anos atrás, quando você me atendeu a primeira vez, você me deu uma substância para eu tomar, era uma vitamina, pessoal, e a dor passou. E de tempos em tempos ela voltava. E como eu entendi que aquilo ali aliviava a dor, eu voltava a tomar. Não era, pessoal, não era um anti-inflamatório, não era uma substância para desinflamar, era uma substância para destoxificar de metais pesados, tirar toxinas do corpo desse paciente. E como que isso tinha dor? Ah, e a dor dele era no ombro direito, não ficou bem claro, né? Como que essa dor no ombro direito dele tinha a ver com essa intoxicação? Olha como é interessante, como o corpo ele é complexo, né? Quando você tem dor numa região, agora indo para a parte teórica, pessoal, você tem dor no ombro, essa dor que você tem, ela pode ser de 3 tipos, tá? 3 tipos. Ela pode ser uma dor pelo nervo, que a gente chama de dor neuropática. Por exemplo, você tem uma hérnia na cervical, ou você tem alguma outra questão neurológica, que eu vou trazer aqui nesse quadro. Só que não é o quadro de hoje, mas eu vou trazer nesse quadro. Pode ser sua dor também, então acompanhe o quadro, né? Você tem lá uma lesão cervical, uma compressão neural, por exemplo. Essa compressão neural pode, pelo nervo que vem para cá, pelo plexo braquial, pelos nervos que vão para o braço, projetador no ombro, ok? Tranquilo. Existe uma segunda dor, que é a dor nociceptiva, a dor que inflamou. Você teve um trauma, uma batida, você fez um movimento, né? Sei lá, fez um movimento no esporte e começou a inflamar, ficou quente, ficou doloroso, ficou inchado. Essa é uma dor que inflama a articulação e ativa nociceptores, sensores de dor. Dor nociceptiva. Porém, a dor desse nosso paciente é uma dor um pouco mais curiosa, por isso que eu trouxe para vocês primeiro, no primeiro quadro aqui para vocês. Essa é uma dor de origem nociplástica, é uma dor projetada de outro lugar, projetada de outro tecido. Então o problema está aqui e é projetado aqui. No caso desse senhor, era projetada do fígado dele, tá? O fígado dele tinha um problema com toxinas, que eu já vou explicar de onde estava vindo, tá? Eu vou dar essa base para vocês também. Agora eu vou explicar a correlação entre um problema e outro, né? Quando você tem um problema no fígado, vai haver várias conexões com o ombro. Vamos com a conexão mais simplista, mais fácil. Quando você tem um problema no fígado, esse grande órgão que domina uma boa parte, eu vou levantar um pouquinho aqui, domina toda essa região, um pouquinho para cá desse osso, toda essa margem na região do mamilo e as costelas aqui do lado direito, tá? Então tudo isso aqui, gente, é fígado, tá? Lóbulo lateral, lóbulo medial, tá bom? Quando o fígado entra em disfunção, acima dele, como se fosse uma cúpula, temos um músculo chamado diafragma. Diafragma. O músculo diafragma é um músculo que, entre aspas, ele movimenta, ele mobiliza e também, entre aspas, organiza e sustenta vários órgãos abdominais, vários órgãos da barriga, entre eles o fígado. Então, se esse paciente ele tem algum problema hepático, ele vai impor
disfunções, alterações na contração do diafragma, na abertura desse diafragma, na expansão dele quando você respira. Então imagina que a minha mão aqui direita é o diafragma do lado direito e o diafragma do lado esquerdo. Se eu tenho um fígado normal, quando eu puxo o ar, o diafragma faz isso aqui. Imagina que ele está assim, né, como se fosse uma cúpula, ele faz isso aqui. Ó, puxei o ar, soltei o ar, puxei o ar, soltei o ar. Então ele faz esse movimento. Se há um problema no fígado, esse movimento não acontece, a gente chama de excursão diafragmática da forma correta. E isso vai impactar em toda a movimentação do tórax do paciente. Então um paciente com um problema de fígado, o tórax dele será um tórax mais rígido, ele será um tórax mais aumentado, pouco maleável. Quando a gente palpa esse tórax desse sentido, ele é pouco maleável. Essa perda de mobilidade do tórax, das costelas e também dos segmentos vertebrais na altura de T8, T9, por que T8, T9, T7 mais ou menos? As torácicas do meio, olha assim. Porque ali é a inervação autonômica simpática do fígado. Tá aqui no quadro, tá? Existe um nervinho que aqui a gente não tem, nesse quadro não tem o fígado, pessoal, mas é mais ou menos na altura do estômago a inervação, um pouquinho mais abaixo. Então, temos aqui um nervinho que sai lá do estômago, né? E vai para a coluna. Na verdade, ele vem da coluna e vai para o estômago, mas vice-versa. Vocês estão entendendo, né? Então, lá na coluna vai haver uma alteração no limiar de estabilidade daquela região. Também por conta dessa disfunção. Mas vamos voltar para o diafragma para não confundir muito vocês, tá? Então, o fígado, quando ele está em disfunção, ele cria toda uma alteração mecânica nas costelas, nos arcos costais, certo? E nas vértebras na região torácica. Mas não é nessa região que está ancorada a escápula e boa parte dos músculos que estabilizam a escápula? Quando você tem um tórax que está bloqueado por um problema de fígado, esse tórax não vai ficar assim como o meu está aqui. Ele vai ficar tipo assim, ó, um pouco mais alto do lado direito e rodado para o mesmo lado. O que vai acontecer com esse ombro? Esse ombro vai ficar um pouco elevado e em tilt anterior, vai fazer isso aqui, ó. Exagerando. O tórax inclinou para a esquerda e rodou para a direita, e o ombro elevou e foi anterior. O que é muito propício para a síndrome do impacto do ombro. E vai gerar dor também. Então você pode ter uma síndrome do impacto do ombro, uma tendinite de supraespinhoso, uma falha mecânica na região do ombro, da articulação glenomeral, que gera uma dor nociceptiva, mas a origem é um problema hepático. Ou você pode ter uma falha mecânica no ombro, causada por um problema visceral, certo? E isso simplesmente já gerar sobrecarga e dor. Uma dor de origem nociceptiva e mecânica. Como você pode também ter, olha como é interessante essas coisas, o problema no fígado, por exemplo, uma inflamação, uma intoxicação. No caso do meu paciente era uma intoxicação por metais pesados, depois eu vou explicar por quê. E esse fígado alterar de forma neurológica, de forma neural, o nervo, o músculo diafragma. E o músculo diafragma, pessoal, é inervado por um nervo que sai da cervical, chamado nervo frênico, C3, C4, C5, que é da onde saem os nervos que vão para o ombro. E aí você vai ter uma dor de origem neuropática, uma dor que vai ser projetada da inervação, certo? Quando esse fígado está muito inflamado, toda a alteração que ele causa aqui, pelas relações mecânicas, neurais, vasculares, ele vai projetar dor no ombro. Dor nociplástica. Olha que louco como é o corpo humano. No momento em que esse fígado ele demanda muito fluxo sanguíneo, ele demanda muita irrigação, muita nutrição, porque há um problema nele, as relações que ele tem com os outros músculos e fáscias nessa região, fáscias são os envoltórios dos músculos, pessoal, vai diminuir o aporte arterial. Então, o aporte vascular para os músculos do ombro estará diminuído, o que também gera fraquezas, insuficiências, principalmente alterações no tônus dos músculos do ombro. Então, existem formas clínicas de se testar os músculos do ombro para saber se tem uma falha neural, para saber se tem uma falha mecânica, para ver se tem várias correlações com a dor do paciente. Descartar isso e ver se isso tem relação, por exemplo, com o fígado. Olha que curioso, esse paciente tomava anualmente um suplemento chamado clorela. Clorela é super comum, tem toda a loja de suplemento natural e existe uma dose padrão lá na própria fábrica mesmo, do próprio fabricante, que você pode tomar. Essa é uma dica para você fazer em casa. Se você nunca na vida tomou uma clorela, você pode seguramente tomar ela ali por 2 a 3 meses, tá? Não adianta tomar 20 dias.
2 a 3 meses. Compra um tratamento de 3 meses com ela e toma. Compra uma de boa qualidade. Paga aquilo que você pode pagar. Pega a melhor que você pode pagar. Tá bom? Se a sua dor tiver relação com uma intoxicação hepática, não que seja a causa, mas talvez seja um agravante, seja um fator agravante. Olha o caso dele. Ele tomava a clorela, a dor aliviava, mas voltava. Por quê, Murilo? E de ano em ano. Porque os metais pesados que ele tinha vinham de obturações de amálgama que ele tinha na boca. E ele só tinha 3 na parte de cima. Então ele tinha uma prótese móvel que escondia 3 obturações de amálgama. E eu naquela época, no começo, não via isso, não enxergava isso. Daí ele me procurou, e eu falei, olha, seu fulano, o seu problema é no fígado de novo, é intoxicação de metal pesado. Mas eu testei, tem alguns probleminhas na sua boca. A gente foi ver, ele tirou a prótese, lá estavam as obturações. Por sorte, esse paciente já ia fazer a extração desses dentes, porque já estavam condenados, já era um problema, né? Já ia fazer a extração daqueles dentes e já ia provocar um protocolo fixo superior. Então uma coisa já ia ser resolvida. Eu só fiz um trabalho um pouco mais completo, com outros nutrientes, para limpar o fígado. Outro nutriente que eu uso muito, anota essa dica porque ele é sensacional para limpeza hepática, chama-se Liver Pro. É um produto pronto da marca Therapy. Esse produto ele limpa toda e qualquer inflamação do fígado e também baixa a gordura no fígado. Então ele tem um potencial para ajudar a desinflamar o fígado e desintoxicar um pouco o fígado. Ele não tira todas as toxinas do corpo como tira a clorela e outros produtos, tá? Mas ajuda muito. Então eu gosto de somar um tratamento para o órgão hoje, que é o Liver Pro, e um tratamento para toxina, que pode ser a clorela. Existem outras alternativas, tá bom? Aqui embaixo do vídeo você vai encontrar um link da Therapy, que é uma das marcas que a gente usa, e você pode digitar no Google a clorela que você quiser. Uma que eu uso muito da Pura Vida. Não ganho nada para falar isso para eles, tá? Só tô colocando para você aqui porque são produtos da minha confiança. São marcas que eu gosto, ok? Então, se você tem dor no ombro, avaliou a estrutura e não achou nada, pode ser que tenha relação com o seu fígado. Como eu falei, por relações mecânicas com diafragmas, com as costelas, com as vértebras, por relações neurais, via nervo frênico, via os nervos esplânico-torácico, nervo esplânico-torácico, que é esse nervinho que eu citei aqui atrás, que está ligado à parte simpática do fígado, né? É uma outra relação neural. Pode relacionar a alteração do tônus dos músculos também pelo mesmo problema, como eu expliquei. Então, o músculo era para contrair forte e ele não contrai mais. Consegue entender como existem várias relações? Eu tenho certeza que esse vídeo ele é totalmente diferente do que você imaginava. Então aqui embaixo tem um botãozinho para você curtir o vídeo. Eu sei que talvez você já se empolgou, viu o vídeo inteiro e não curtiu ainda. Mas curte, porque quando você curte, você sinaliza para a plataforma para mandar esse conteúdo que para você foi bom para outras pessoas. Se você acha que alguém da sua família tem um problema de fígado e tem dor no ombro, olha que legal. Não, doutor, eu descobri que eu tenho esteatose hepática, eu tenho insuficiência hepática, eu tenho, sei lá, um problema inflamatório no fígado crônico. Estou dando um exemplo aqui. E eu também tenho dor no ombro. Compartilha o vídeo, clica para compartilhar. Aí essas pessoas vão saber também como tratar. Usar o Liver Pro na dose usual que está na fórmula dele, já está na própria embalagem, são 3 cápsulas ao dia junto com as refeições, já está lá, e a clorela da marca que você consumir, você pode dividir ao longo do dia, né? Aqui eu uso, são 6 tags ao dia, você pode tomar 2 de manhã, 2 de meio-dia e 2 de noite. Não é uma conduta padrão, eu fique bem claro, isso aqui não é um tratamento, você precisa sempre consultar ou um médico, ou um nutricionista, ou um fisioterapeuta integrativo. Olha como é importante, existem vários profissionais que entendem esse conceito, tá? Vários. Nem todos entendem como um fígado vai gerar dor no ombro. Esse é um trabalho que muitos osteopatas entendem. Nem todo profissional da saúde integrativa entende, ok? Porém, na abordagem nutricional, no tratamento com nutracêuticos e mudanças da alimentação, você pode consultar um médico integrativo, um nutricionista funcional ou um fisioterapeuta que também trabalhe com a medicina integrativa, que é o meu caso, ok? De qualquer forma, existem N relações do problema do fígado com o ombro. Você tratando essa causa ou agravante, as suas funções têm que melhorar. Você pode ser como o meu paciente, que tinha outras origens, mas isso eu vou contar para vocês nos outros vídeos. Então acompanhe a sequência, que durante toda essa sequência eu vou explicar para vocês exemplos de dores no ombro e como tratar de uma forma didática, ok? É claro, eu vou fazer alguns vídeos, se isso for realmente interessante, eu ver que tem uma boa interação da parte de vocês, eu vou fazer novos vídeos para ajudar vocês a se libertar da dor e do sofrimento. Se você ainda ficou com dúvida, aqui embaixo tem link sobre materiais para exercícios, sobre o nosso mini curso completo em que eu ensino a diagnosticar
Cara, você vai saber em casa qual é a dor do seu ombro, se é do fígado, se é de outro órgão, se é de outro nervo, da onde que é e como que você faz o tratamento em casa. Essa dica que eu dei hoje tá no mini curso, porém tem outras várias dicas lá dentro. Então dentro do mini curso tem N ferramentas. Mas fica comigo aqui nos vídeos, nessa série de vídeos que você já vai entender. Tenha certeza que os primeiros 5 ou 6 vídeos sobre ombro, a sua dor estará lá. Seja ela para o fígado, seja ela para outras coisas que vocês vão descobrir. Tá bom? Tudo de bom para vocês, uma ótima semana, até o vídeo da semana que vem.